Quem não está hoje, nessa era, a ganhar nem €1 a mais, provavelmente é porque tu és incompetente. De onde eu venho, eu tinha que dar certo. O meu pai perdeu absolutamente tudo. Estás a ver aquelas histórias da novela que a brasileira só tem uma azeitona? Ele chegou a viver isso. E eu lembro de uma vez que eu fui dar aulas e eu dei aulas até às 9 da noite e o aluno que me dava carona às vezes para me levar para casa não foi e eu tive que dormir no colégio onde eu dava aulas. Aquele momento em particular me fez pensar muito como é que eu ia mudar o meu quadro. Eu disse, por que é que eu estou a passar por isso? Euclides Francisco, empresário, investidor e fundador do Dinheiro Limpo, uma escola que democratiza a literacia financeira, aqui para te ajudar a olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Se eu não posso poupar o dobro daquilo que eu vou comprar, eu não compro. Eu detestei esta técnica de poupança. Se eu for comprar este sapato, se esse sapato custa €100, eu invisto ou poupo €200. Você ir à noite, aquilo custa, I don't know, €20. Se tu vais gastar €20 naquela saída à noite que não é necessária, tens que poupar. €40. E se a pessoa não tiver o dobro? Não sai. Shut the fuck up! Ganha mais dinheiro. Porque às vezes as pessoas estão a bater a cabeça para pensar onde é que vão poupar, mas não há mais room para poupar. A percepção da pessoa deve ser, como eu faço para ganhar mais dinheiro? Como é que elas fazem? É a minha estratégia. Acho que os créditos, as dívidas são talvez o principal mecanismo de construção de riqueza. Mas quando nós fazemos dívidas para ativos e não para passivos. Explica às pessoas a diferença entre o ativo e o passivo. Ativos colocam dinheiro no teu bolso e passivos tiram dinheiro do teu bolso. Quais são os maus hábitos financeiros das pessoas? Queremos agradar as outras pessoas. Porque a gente vai aos sítios que não pode ir, a gente faz dívidas para fazer festas de casamento. Depois o número 2 é, Para quem quer vender alguma coisa, 3 dicas. essencialmente, tem que O que é que faz com que os ricos se tornem mais ricos e os pobres se tornem mais pobres? acima de tudo, porque às vezes o que nós não conseguimos fazer sozinhos é só juntarmos 4, 5, 6 pessoas, já vamos conseguir fazer. Só que nós queremos ter 100% de nada do que 5% de alguma coisa grande, e isso é absurdo. I bet they make a movie when I die just to talk about my life. They need an actor to portray me. E muitas pessoas, elas dizem assim: pá, eu quero, estou a trabalhar porque eu quero atingir a liberdade financeira, quero encontrar a independência financeira. What is it? O que é a liberdade financeira? Acho que as pessoas têm que compreender as fases, né? Quando nós falamos de liberdade financeira, estamos a olhar para uma pirâmide e a liberdade está lá em baixo. E tu tens que identificar onde é que tu estás agora. Por exemplo, tu podes estar na fase de dependência, tu podes estar na fase de sobrevivência, tu podes estar na fase de estabilidade, de segurança, de independência e só depois liberdade. Liberdade financeira é quando tu estás naquele ponto em que nem sequer olhas mais para o tag da loja, estás a saber? Não faz muita diferença entre aquilo que tu pagas e aquilo que tu recebes. Independência financeira é quando tu tens investido o suficiente para tu conseguires viver. Vamos supor que tu olhas para o teu custo de vida. O teu custo de vida são 15 mil euros por ano. Tu tens um valor investido que te permite receber 15 mil euros por ano e tu consegues viver tranquilamente com isso. Ali tu és financeiramente independente. Quando os teus investimentos permitem-te viver a vida que tu queres. Liberdade é quando tu és de facto livre. Quando não interessa o price tag, quando não interessa absolutamente nada. E é um estágio muito difícil de se alcançar. As pessoas obviamente falam de forma leviana sobre liberdade financeira, mas é muito difícil. Eu estou no caminho da liberdade financeira. Eu não sou livre financeiramente, mas sou financeiramente independente. E já faz um bom tempo. Yeah, that's cool. E eu adoro também dar contexto às pessoas. Sim. Quero perceber 3 contextos. Qual foi o contexto da tua infância? Em que contexto é que tu cresceste? Que acho que faz todo o sentido. As pessoas saberem, ok, está aqui o Euclides, mas que é o Euclides, ele veio de onde? Será que ele tem um background parecido com o meu? De onde é que tu vens? Por que contexto é que também já passaste no teu caminho e onde é que tu estás agora? Tipo, how much money do you have? Enough. Então, let's go. Vamos começar pelo início. Tenho uma quote do Morgan Housel que ele diz: suficiente não é pouco, e eu olho muito para isso porque eu acho que suficiente não é pouco. Eu sou um indivíduo muito simples, eu gosto das coisas simples da vida, então eu me sinto realizado nesta parte porque comecei a trabalhar muito cedo. Só para contextualizar, eu sou filho de pais separados, eu nunca tive meus pais a morarem juntos, então a minha infância toda foi crescer com a minha mãe. E os meus pais são ambos exemplo para mim, mas a minha mãe em particular porque ela batalhou muito ao longo da vida para me dar aquilo que era melhor possível. Tanto que eu cresci no bairro e no bairro pensavam que eu morava com meus pais e os meus pais tinham muito combo e tudo mais, quando na verdade a minha mãe era tão organizada que ela ia, por exemplo, para o Fardo, acho que tu entendes o que é isso, e comprava umas roupas já usadas e me colocava todo engomadinho e pensava que eu comprava na loja mais cara, nunca me deixou faltar nada, até que eu cresci.
Aos 18 anos comecei a trabalhar e percebi quanto é que ela ganhava e pus meus choros. Eu cheguei inclusive a pensar que a minha mãe fazia alguma coisa errada para me sustentar, porque era impossível pensar que eu sempre tive bolo, maçã, coisas que no meu contexto eram quase impossíveis, e ela ganhava tão pouco. Aquilo chamou-me a atenção, eu comecei a trabalhar aos 18 anos. O que é que ela fazia antes de irmos para o teu trabalho? Olha, ela sempre trabalhou com hotelaria, sempre trabalhou assim em restaurantes, sempre cuidou dessa parte de organizar, Em Luanda? servir as pessoas. Em Luanda. Hoje a minha mãe mora no Reino Unido, tem um trabalho melhor, está com a vida dela, está melhor que eu talvez, e eu tenho muito orgulho disso, porque ela conquistou muitas coisas ao longo do tempo, mas acima de tudo ela educou-me para criar o meu próprio caminho. Tenho o meu pai do outro lado, que é um super exemplo para mim, que é um indivíduo que nunca trabalhou para ninguém, foi um empresário desde sempre, teve um momento muito mau porque perdeu absolutamente tudo. Estás a ver aquelas histórias da novela que abres a geleira, só tem uma azeitona. Ele chegou a viver isso, mas como ele sabe trabalhar, hoje se reergueu e está ali a fazer o caminho dele também. Então comecei a trabalhar muito cedo, 18 anos dava aulas, andava a horrores para dar aulas, estudava de manhã, dava aulas à tarde e à noite, saía de casa às 6, voltava às 23. Então essa foi a minha rotina durante muito tempo. Me formei em engenharia de petróleo, trabalhei logo a seguir numa empresa petrolífera. Tudo em Angola? Tudo em Contexto Angola, em Angola. tudo em Angola. Fui escalando, tive um período a trabalhar nos Emirados também, pela mesma empresa, até chegar a uma fase que eu disse, epá, tenho aqui uns negócios, as coisas vão bem para mim, deixa-me desistir disso, porque agora eu já ganho no meu negócio 4 vezes mais do que eu ganho no meu emprego, Que e por negócios acaso eram ganhava esses? bem. Eu abri uma empresa de construção civil, Uhum. imobiliário sob medidas, sem entender nada sobre isso. A única coisa que eu sempre fui excessivamente bom é vendas. E como eu sabia vender muito bem, e sabia me relacionar muito bem com as pessoas, eu podia criar qualquer negócio porque eu fazia sempre outsourcing. Então eu montei uma empresa, consegui contratos muito bons, especificamente fui bater nas portas das casas mais caras da cidade que eu conhecia para oferecer uma consultoria de manutenção, conseguia entrar para casa, sentava, agregava, oferecia a consultoria e depois tinha um trabalho enorme, 10, 15, 20, 30 mil euros em trabalhos de manutenções, contratos com grandes empresas e depois vendemos a empresa, vendemos o negócio. Então tive também um e-commerce, tive lojas, tive um monte de coisas antes de chegar ao que nós fazemos agora como negócio. Agora temos 2 empresas, simplesmente que a gente conduz e dirige o tempo inteiro, que é o Dinheiro Limpo e a Performance Pro. Uma é sobre importação e exportação, a outra é sobre educação e literacia financeira e gestão de património, que é o que a gente faz também. E porquê que tiveste tipo o atrevimento ou te passou pela cabeça tu não perceberes nada de construção, não teres nada dessa vibe? E porquê que foste para a construção em específico? Porque há muitas pessoas, eu pergunto isto porquê? Porque há muitas pessoas que elas pensam, quando elas querem começar alguma coisa, ou querem começar um negócio, ou querem começar a trabalhar, porque hoje em dia nós sabemos que é muito difícil ter independência financeira a trabalhar por conta de outrem, ou a trabalhar com um salário fixo e viver como a média vive. O sistema não está desenhado para isso ser assim. Mas as pessoas quando pensam em empreender, elas pensam, ok, o que é que eu sei fazer? Tipo, qual é que é o meu nicho? E tu, tipo, foste atrevido e se resolveste sair do teu nicho. Isso é uma percepção extremamente errada. Nós falamos muito sobre negócios também. E a ideia de tu olhares para as tuas valências para empreender vai provavelmente te tornar um trabalhador por conta própria e não um empreendedor. Ok? No sentido de que tu queres dar ao mercado algo que é de facto uma necessidade. E principalmente quando tu começas, tu queres que o mercado seja o mais amplo possível. E às vezes aquilo que é a tua valência é algo muito pequeno. Tu fazes algumas coisas para a tua família e normalmente a percepção das pessoas é vou ver aquilo que me pedem para fazer de graça e vou transformar num negócio. Mas qual é o tamanho desse mercado exatamente? Okay? Qual é o nível de penetração que tu tens? Qual é a experiência? Quem são os teus concorrentes? Como é que tu vais conseguir entrar aí e ter credibilidade de facto? Por norma, tu podes vender para muita gente ou tu podes vender para algumas pessoas só, mas com um ticket muito mais alto. E se tu queres de facto fazer dinheiro, tu tens que encontrar o cliente ideal que vai colocar dinheiro no teu bolso. Então, se eu for começar alguma coisa, eu posso escolher que nicho trabalhar e quem é o meu cliente-alvo. Obviamente, eu vou escolher quem me pode pagar mais. Está tudo bem que tem o caráter social, as pessoas querem agregar, querem fazer aquela coisa toda bonita, que eu estou a ajudar o mundo, mas primeiro eu tenho que sustentar a minha família, tá a ver? Primeiro eu tenho que colocar dinheiro no bolso. Então, se eu for escolher entre vender para 1000 pessoas um produto de 100 euros e fazer 100 mil, pô, imagina se eu vender só para 10 pessoas um produto de 50 mil euros. É muito melhor, é menos trabalho, ok? É obviamente mais responsabilidade, mas também é mais eficiência, é um controle melhor e é uma possibilidade de escalabilidade maior. Porque quando tu fazes um negócio, tens 2 coisas aqui. Ou tu crias um negócio para fazer crescer e vender, ou tu crias um negócio para riqueza geracional. Se tu não estás a fazer nenhuma dessas coisas, tu tens um emprego.
Porque é algo que tu estás a usar simplesmente para pagar as tuas contas no dia a dia, para comer e tudo mais. Empreender, o conceito de criar empresas, de criar projetos de longo prazo e de facto criar marcas sustentáveis é nesse contexto. E eu olhei para isso como uma oportunidade. Eu via, pô, quem tem dinheiro para me pagar aqui nesse país são provavelmente essas pessoas que têm essas casas brutais, mal mantidas, tu conseguias ver a ineficiência em algumas coisas e conseguias oferecer uma solução que para eles valia muito a pena. E no caso tu não conseguias, mas tu sabias quem conseguia. Exato. Ok. Exato. Ok. Eu conseguia fazer o processo de venda porque no final das contas o que tu precisas fazer é saber vender. Hoje em dia as pessoas confundem muito marketing com vendas, né? Mas eu acho que o essencial, mesmo quando tu vais constituir uma empresa, o essencial é o time de vendas, o processo de vendas. Se tu tiveres que poupar dinheiro em todo o sítio, em vendas não poupes dinheiro. Contrata o time mais sénior possível para fazer as vendas, porque é a alma do negócio. E depois, quando os empreendedores estão no início, eles preocupam-se muito com o produto ou o serviço e não tanto com o cliente e com o processo de vendas. É mais importante o processo customer de vendas experience. que o produto. Para quem quer vender alguma coisa, 3 dicas. Para quem quer vender alguma coisa, essencialmente, tem que primeiro saber o que é que o cliente precisa, depois entender o que é que o mercado já oferece, ok? E depois perceber se o que tu vais vender é inovador ou é complementar. Por quê? Porque muitas das vezes tu queres trazer uma solução inovadora que não tem mercado e que o público não precisa. Ok. E outras vezes é mais fácil venderes um produto complementar porque já existe mercado. Em vez de eu vender um telemóvel e competir com muita gente, eu vou vender um acessório de telemóvel porque é um produto complementar. Não é um substituto, é necessariamente um complementar. Então eu quero saber se o meu produto é novo, é complementar, é substituto, olhar para aquela que é a necessidade real do meu mercado e perceber como eu vou agregar para o meu cliente. O que é que eu vou trazer para ele a nível de experiência. Se eu pensar no processo de venda, antes de pensar no produto, eu provavelmente vou ser bem sucedido. Porque o produto o cliente não está muito preocupado. O cliente está mais preocupado com a ideia que tu trazes a ele e o relacionamento que tu crias com ele do que de facto com o produto. E o que é que tu achas que faz-te um bom vendedor? Empatia. Eu sempre me coloco no lugar das pessoas. Eu estive num lugar semelhante a todas as pessoas que sentam na mesa comigo. Ou seja, de onde eu vim, eu consigo lidar com todos os tratos sociais porque eu consigo perceber o que se passa contigo. Então, eu tenho clientes que sempre foram pobres, de repente receberam uma herança de 4 milhões de euros. E foi pobre, teve uma educação precária e não se consegue posicionar para viver a realidade que ele precisa viver agora. E eu tenho clientes que sempre tiveram muito e depois foram até comigo naquela fase em que perderam quase tudo. Então tu começas a entender contextos diferentes e o facto de tu conseguires perceber isso, porque tu também consegues te ver nessas posições de começar do zero, de não ter as coisas que tu querias ter, de olhar para os outros e sentir aquela coisa no estômago que tu tens que controlar para não ser inveja, estás a perceber? Então tu consegues criar esse relacionamento e no final das contas venda é relacionamento. E só entre pessoas. A não sei que estejas a tentar vender alguma coisa ao algoritmo do ChatGPT. É preciso saber sobre o ser humano. Tu na tua bio do teu Instagram, tu dizes, está lá escrito, eu melhoro os teus hábitos financeiros. Quais são os maus hábitos financeiros das pessoas que tu estás a melhorar? Olha, Tipo, qual é a merda que as pessoas fazem que elas não se aperceberam que é uma grande merda? olha, se nós formos olhar assim para a principal merda que pode existir na sociedade, é o facto que nós achamos que os outros se importam tanto connosco. Isso contribui, se calhar, para mais de 70% das nossas más decisões financeiras. Nós fazemos as coisas sempre com base na percepção alheia, até percebemos que os outros não estão nem aí para nós. As pessoas se interessam por elas mesmas. Tanto que quando elas estão connosco, elas querem que a gente possa fazer ou dizer algo que lhes faça sentir melhor. Só que a maior parte das pessoas não. A maior parte das pessoas vive com base na reação dos outros. E é por isso que a gente gasta muito. A gente compra os tênis de 300 euros quando ganha 830. É por isso que a gente vai aos sítios que não pode ir. A gente faz dívidas para fazer festas de casamento grandes. A gente entra num relacionamento já todo arrastado e depois no processo acaba ficando muito mal. Então, se calhar, o número 1 é exatamente queremos agradar as outras pessoas. Depois, o número 2 é nós queremos sempre viver acima das nossas possibilidades. Isso não ajuda sob hipótese alguma. É normal porque o ser humano ele quer sempre mais. Nós somos completamente insaciáveis e é o normal do ser humano. Só que a percepção que as pessoas por norma têm é que o amanhã vai acontecer de qualquer jeito. Ou seja, mesmo que eu hoje faça alguma coisa menos boa, eu tenho tempo para dar a volta e tentar conseguir
isso que eu preciso lá na frente. Só que o problema é, uma coisa é tu cometeres vários erros pequenos ao longo do tempo, outra coisa é tu cometeres um erro muito grande, como por exemplo fazeres uma dívida muito alta, com um ordenado muito baixo que tu não consegues pagar, e tens a corda no pescoço que vai te levar a vida toda, depois vais te juntar a alguém já endividado, é melhor trazer 2 filhos do que uma dívida grande, acredita? Vais te juntar a alguém já endividado, isso vai criar também uma forca no próprio casamento, vai prejudicar a relação ao longo do tempo, simplesmente porque tu achas que devias antecipar o teu tempo. Então, acho que essa percepção de timing para as pessoas é um problema muito grande. Então, primeiro o que a gente faz é trabalhar na mentalidade, trabalhar no conceito de longo prazo, perceberes que lá na frente a conta fecha, mas só se tu fazeres aqui algum esforço hoje e tens a percepção de que fazer um pouco todos os dias vai trazer um resultado maior do que esperar e não fazer nada para fazer muito lá na frente. Esse é o processo de juro composto, daquela bola de neve, de ir aí aos poucos crescendo para atingir alguma coisa lá na frente. E tu estavas a falar sobre dívidas, de nos endividarmos, etc. O que é que tu achas então sobre créditos, empréstimos e essas coisas assim do género? Acho que os créditos, as dívidas são talvez o principal mecanismo de construção de riqueza. Mas quando nós fazemos dívidas para ativos e não para passivos, estás a ver? Explica às pessoas a diferença entre o ativo e o passivo e depois continua o que estás a dizer. Ok, a forma mais simples de tu entenderes é ativos colocam dinheiro no teu bolso e passivos tiram dinheiro do teu bolso. Se tu compras alguma coisa que não coloca dinheiro no teu bolso, por exemplo, um ténis, uma casa que tu vais morar, alguma coisa que vai compreender uma despesa e não uma receita, não um lucro, seria um passivo. Um ativo pode ser algo que é semelhante a um passivo, mas tu estás a usar para fazer dinheiro. Tipo, o teu carro, mas tu fazes Uber nas horas vagas. Tipo, a tua casa, mas tu arrendas 2, 3 quartos. Isso é um ativo. Basicamente é isso. Então, se tu tens uma dívida que é para gerar dinheiro, isso é o normal do mundo. Se eu puder, por exemplo, hoje, ir a um banco qualquer e dizer assim, quero 1 milhão de euros. E eles dizerem, olha, a taxa de juros que nós vamos dar são 4% ao ano, que tu vais ter que pagar para nós, e tu tens um investimento que te rende 10% ao ano. Isso é ganhar dinheiro de graça. Porque tu vais pegar simplesmente todo o dinheiro, seja 1 milhão, 100 mil, 10 mil, 1000, vais colocar ali investido, vais ganhar 10%, vais pagar 4% ao banco e vais ficar com os 6%. Essa é a ideia do endividamento. Só que nós queremos nos endividar para algumas necessidades brutais. Eu já tive clientes, por exemplo, que ele diz, olha, conheci uma moça, apaixonei-me, tive que fazer um crédito aqui, mais ou menos 10, 15 mil euros para irmos passar um mês no Dubai, porque eu queria muito ficar com ela, e foi de férias. Quando chegou, fez uma negociação horrível, a taxa que ele tem que pagar é 38%, o ordenado dele não cobre aquilo, ficas todo, na merda por causa de 5 minutos de prazer. Não, isso é bem grave, Eu não sou o indivíduo que defende não viver. Eu gosto de viver, eu gosto de ir de férias nos melhores sítios do mundo, eu conheço se calhar mais de 25 países, eu gosto de fazer isso, mas faço isso dentro do meu orçamento, faço isso de forma organizada, vivo as experiências que eu consigo suportar. Eu acho que é essencial que as pessoas pensem nisso. Eu gosto da forma também direta como tu principalmente no teu Instagram e também no teu YouTube. Pesquisem no YouTube Dinheiro Limpo, vocês vão encontrar o canal dele do YouTube. Ele tem bué vídeos sobre literacia financeira, educação financeira, um monte de cenas. É uma frase tua que eu gosto muito, que tu dizes, a motivação é para quem não tem objetivos. Explain. Assim, eu não tenho muitas opções, estás a ver? Eu acho que eu tenho que dar certo e ponto final. Se eu tenho que dar certo e essa é a minha única opção, eu nem preciso de motivação, porque é o meu único caminho, estás a ver? Eu acho que as pessoas que têm muitas alternativas, que veem muitas saídas, tendem a precisar muito de motivação. De onde eu venho, eu tinha que dar certo, porque eu tinha uma família toda atrás, que eu tenho que pegar, que eu tenho que instruir, eu sou o mais velho dos meus irmãos, eu tenho que ser exemplo. Eu não tive a possibilidade de me desviar, o meu caminho era só um. E, eu lembro de coisas brutais, se eu te dizer, não parece verdade, mas eu dava aulas num sítio que era mais ou menos 40 minutos de táxi, ou 50 minutos de táxi, saía da universidade, não tinha carro, dava aulas até à noite. Calma, tens que explicar o contexto. As pessoas não. O táxi, isso é Luanda. Isso é táxi Angola. em Angola não significa o mesmo que táxi Não, significa. Ele não é estava a candongueiro, apanhar táxi. Wait a second. Não é a mesma coisa. 20 pessoas. E que tu disseste táxi, eu imaginei o azul e branco, e depois eles estão a imaginar um táxi tipo tipo Uber. It's not the same. Explica o que é um táxi, só as pessoas perceberem. Nós chamamos candongueiro, normalmente uma marca Yasa, um Toyota. É tipo um meio de transporte que em Angola é muito utilizado. Mas de médio porte. É um public transport. E eu lembro de uma vez em particular, não me esqueço, que eu fui dar aulas e eu dei aulas até às 9 da noite
e eu não tinha como voltar porque estava a chover muito, e o aluno que me dava carona às vezes para me levar para casa não foi às aulas aquele dia, e eu tive que dormir no colégio onde eu dava aulas. Os meus colegas do período da manhã, quando chegaram e encontraram, eu disse, não, eu cheguei há pouco tempo, mas eu estava com a mesma roupa, estás a ver? Então eu pus uma bata por cima para não perceberem que eu tinha a mesma roupa, mas aquele momento em particular me fez pensar muito no que eu estava a fazer e como é que eu ia mudar o meu quadro, porque eu disse, pô, por que eu estou a passar por isso? Eu estava numa fase que eu tinha saído da casa da minha mãe, tinha 19, 20 anos, a minha mãe tinha um marido na altura, as coisas não estavam a dar muito certo, Deus o tenha, porque ele já não está mais aqui. O meu pai também estava naquele momento muito mal de condição financeira e eu tinha que fazer por mim. Então eu tinha a percepção que eu devia passar por aquilo para me fazer homem. Hoje em dia eu entendo que talvez eu pudesse ter escolhido um caminho um pouco mais simples, mais lógico, se eu tivesse pensado mais, mas aquele momento foi um momento de reflexão para mim, porque eu disse, isso é difícil. Isso é difícil, eu tenho que encontrar uma forma de fazer mais, de fazer melhor. E foi também quando eu comecei a fazer pesquisas, como é que as pessoas ganham dinheiro, como é que as pessoas criam negócios, como é que as pessoas ficam influentes, como é que as pessoas crescem sozinhas, porque às vezes tu olhas e tu não tens ninguém. E isso também foi um problema de aceitação, assim, a nível social, porque ninguém sabia de onde eu venho. Por norma, em Angola, no contexto angolano, as pessoas que fazem alguma coisa relevante são do mesmo meio. Estudaram na mesma escola, foram para o mesmo bairro, cresceram no mesmo sítio. Eu não. Eu sou um outlier, eu sou completamente outsider. Eu vim do outro lado e me inseri num ponto em que, para ser aceite, era sempre assim, meio que entre aspas, e sofri represálias, sofri boicotes, sofri um monte de situações porque não podia estar ali dentro daquilo que se chama elite. Eu nunca preguei isso. Eu acredito que as pessoas, independentemente do seu background, podem atingir grandes coisas e de certa forma isso impactou-me e eu tive que romper essas barreiras também até hoje e eu sinto que o contexto também está a mudar porque agora várias pessoas conseguem criar coisas e ter relevância, mas comigo foi difícil. E o que tu disseste faz todo sentido, porque principalmente em Angola, e agora enquanto estavas a falar sobre isso, estava do género, ok, eu nunca projetei sobre ti especificamente a ideia do, não, para ele falar sobre dinheiro, etc, ele sempre o teve, nunca o fiz conscientemente, mas sim, em Angola há muito aquela cena do, tipo, as pessoas que hoje em dia, imagina, estás nos teus 30, falas sobre dinheiro, educas as pessoas financeiramente, o que seja, há sempre aquele partido do princípio que, não, mas tu já vieste desse meio. Yeah. Porque ninguém que não veio nesse meio está sequer na posição para estar a falar sobre isto ou estar a ensinar isto, etc. Eu percebo o que tu estás a dizer em relação a motivação é para as pessoas que não têm objetivos, porque quando tu tens uma coisa muito clara para fazer, e eu hoje estava a pensar sobre isso, e eu vi-te a falar sobre isso hoje de manhã, e eu hoje de manhã estava a vir de um contexto muito específico, eu acordei às 4 da manhã e eu dormi cedo, só que ontem eu dormi à meia-noite, porque não deu para ir dormir mais cedo. Então eu hoje estava com 4 horas, e sou uma pessoa, eu preciso muito do meu sono, eu estava bué cansada, e eu estava tipo sem motivação alguma para levantar, para fazer absolutamente nada. E hoje as coisas que eu tenho para fazer, eu estava de género, eu tenho um monte de coisas para fazer. E depois, quando eu te ouvi a dizer motivação é para quem não tem objetivos, de facto eu pensei, é verdade. Porque se eu não tivesse estes objetivos todos que eu tenho, eu poderia não me ter levantado para fazer as coisas todas que eu tinha para me levantar, porque eu ia dizer, eu não tenho motivação. Eu não tenho motivação, e como eu não tenho motivação, pronto, não vou. Deixa-me estar. Mas quando tu tens coisas para fazer, porque tens objetivos, there's no other way. Yeah. You really have to go. You really have to get up and go. Quero explorar um bocado essa, por acaso ia avançar, mas agora tu falaste sobre seres um outlier naquela altura e as pessoas não saberem bem de onde é que tu vinhas, etc. E essa história que tu contaste especificamente, na qual tu estavas a tentar esconder a tua condição, etc. Imagino que aquilo te tenha dado muito drive. Yeah. Mas também imagino que, de alguma forma, em algumas alturas da tua vida, isso possa ter-te deitado abaixo, ou não? Olha, muito pelo contrário, porque eu sempre aceitei a minha realidade bem. Eu sempre aceitei o ponto em que estava como ponto de partida. Okay? Eu acho que é muito importante nós entendermos exatamente o que é que está à nossa volta, para nós não nos frustrarmos com o tempo de realização das coisas. Hoje eu sei que, por exemplo, os meus filhos, eu vou-lhes dar uma casa e um carro antes deles começarem a trabalhar, porque isso vai melhorar muito
as chances dele de sucesso na vida. Eles não vão ter que demorar muito tempo para juntar o depósito, para fazer hipotecas e coisas dessas. Hoje eu sei tudo isso e eu preparo esse aspecto todo. Quando eu parti desse ponto, que é o meu ponto de partida, que é a minha história, eu me orgulho muito, eu de todo não me senti mal por isso, ou nunca tive vergonha, mas usei isso como extra motivação para provar que é possível, estás a ver? Para provar que é possível. E ao escrever o meu livro, deve sair em breve, tenho várias histórias detalhadas e que às vezes quando vou lembrando digo, sério que eu passei por isso? Tipo, nunca sequer contei isso a ninguém, porque naquela altura era tão normal, porque era a tua única realidade, que tu só consegues sentir que aquilo era difícil quando tu te encontras numa posição diferente. É por isso que nós vemos tantas pessoas a levarem uma vida que para nós olhamos e dizemos essa pessoa deve estar infeliz, mas ele na verdade é aquilo que ele tem, é aquela realidade que ele conhece. E nem por isso está infeliz, está a viver aquilo como pode e está a aceitar aquilo porque é aquilo que tem para evitar frustrações e está tudo ok. Então comigo era muito, muito semelhante. E tu estavas a dizer que tu tens todo tipo de clientes. E tu ajudas as pessoas, fazes mentorias, já falámos sobre tudo isso. Fala-me de alguns casos de sucesso de pessoas que estavam numa situação diferente, aprenderam todos esses ensinamentos e todas essas coisas e todas essas mudanças de hábitos financeiros e que agora estão numa outra posição de vida diferente. Olha, acho que o meu principal caso de sucesso foi uma mensagem que eu vi apenas 6 meses depois no Instagram, há mais ou menos 3 anos. Alguém que disse assim, Euclides, eu endividei-me assim, estou com uma dívida de $400.000 aqui, a minha dívida foi em dólares, em Angola, numa altura que o câmbio estava super alto, eu sou casado, eu não sei mais como levar o meu relacionamento, eu estou a pensar em me suicidar, por exemplo. Foi assim, straightforward, direto. E pegamos naquela situação, criamos um plano, eu não cobrei nada na altura, eu disse, tu nem sequer tens condições de me pagar agora, mas eu gostava muito de ajudar-te, porque isso é muito sério. Criamos um plano, olhamos para aquilo que ele tinha de ativos, porque às vezes as pessoas estão-se a matar em dívidas, mas têm uma casa dentro de uma casa. O que é isso? Tu tens tantas coisas, tu tens 2 carros, tu tens um monte de eletrodomésticos, tu tens um monte de coisas em casa que tu não usas, e que se tu começasse a olhar para aquilo como ativos, tu podes começar a desfazer para reduzir a tua dívida e ajustar o teu nível de vida, tu vais conseguir entrar nos eixos. E foi mais simples do que parecia, foi olhar para isso e dizer, pô, tu tens um carro que vale $45.000, vamos vender isso. A tua mulher tem um outro carro que vale $60.000, vamos vender isso. Vais ter um carro só que custa $15-20 mil, vocês vão viver desse jeito, vamos vender aquele imóvel, vamos fazer isso, vamos reduzir isso. E assim, numa sentada, reduzimos a dívida em quase 69%, renegociamos aquilo que eram as taxas de juros na altura, porque pagámos muita dívida, passou a pagar muito menos, entrou numa condição muito melhor e obviamente organizou-se financeiramente. Eu tenho clientes que têm património hoje de, por exemplo, 5, 6 milhões de dólares, mas quando começámos a trabalhar tinham menos de $1 milhão, por exemplo. Em Angola, em particular, nós temos uma vantagem muito grande que é da taxa de juros. A taxa de juros é muito alta, 19%, 20%, 23%. E em países emergentes, e principalmente em países de muita flutuação cambial, tipo Angola, Brasil, em particular, esses exemplos para contexto, ganha-se muito dinheiro com a taxa de câmbio, mais do que qualquer outra coisa. Porque tu tens um período em que tu podes estar a trocar 100 euros por 100 mil kwanzas, mas depois existe qualquer coisa política e 100 euros ficam 60 mil kwanzas, 40 mil kwanzas. Então, tu consegues ganhar quase 100% se tu fizeres uma transação cambial para um país como Portugal e vis investir em mercados internacionais para ganhar 8, 10%, mas consegues essa vantagem cambial para teres um património muito, muito, muito esticado. Então, nós usamos muito as cambiais, o mercado de Forex, o mercado de transações, né? Cambiais, e usamos muito o que nós temos contextualizado no nosso país são os títulos públicos, essencialmente, que é tipo títulos do Tesouro. Aqui vocês falam muito dos certificados da Forro e essas coisas todas, e conseguimos ganhar muito dinheiro nesse processo, e depois também investimos em património como imóveis. Eu trabalho como BDM para uma empresa no Dubai, então tenho lá muita oportunidade de investimento em real estate para os meus clientes. Eu sou Business Development Manager, então também trabalho com startups que vão para a fase de angariar investimentos, e às vezes coloco clientes meus a investirem numa startup em Espanha, numa startup em Itália, numa startup no Reino Unido, e eles conseguem entrar em fases embrionárias do negócio, e depois quando o negócio vai para uma rodada de investimento e ganha um valuation diferente, às vezes estica 2, 3, 4 vezes, e eles saem dessa fase com $400 mil quando colocaram, por exemplo, 100
Tá a ver? Ou com 500 quando colocaram 50. Então, toda essa conexão que eu fui criando ao longo do tempo, de mudar para um determinado sítio, de conhecer outras pessoas, de me expor para formações de pessoas, de indivíduos e ambientes diferentes, deram-me essa possibilidade de olhar para várias oportunidades de investimento para os meus clientes. E eu estou mesmo a ouvir a minha audiência agora. Estou a ouvir assim no meu ouvido. Tipo, sim, Euclides, that's great, but I'm broke. Euclides, like, I don't give a fuck, I'm broke. Eu não tenho dinheiro. 2 perguntas para ti sobre investimentos. Agora que estamos a falar de investimentos. Só os ricos é que podem investir? Ou os pobres também podem investir? E como é que podem investir? E 2, tu uma vez disseste, e quero que dês uma resposta a englobar isto tudo, tu disseste que investir é preservar o poder de compra. E tu explicaste a inflação e naquele sítio que tu falaste, que eu acho que era um podcast, tu até deste um exemplo com um copo d'água. Tipo, deste explica e vai a detalhe isso para as pessoas pensarem que o investimento, tu deste exemplos que são grandes, que estão totalmente fora do contexto das pessoas que nos estão a ouvir, mas de que forma é que o investimento se aplica a eles, pegando também nesta frase que tu disseste? Ok. Assim, para tu investir, tu precisas de uma fonte de renda. Ou tu recebeste um dinheiro de uma só vez que vai sustentar o processo de investimento, ou tu tens uma fonte de renda ativa, como um emprego, como um negócio. Precisa de uma torneira aberta. Não é? A primeira coisa que tu vais querer fazer é orçamentar. Obviamente vais ter que, dentro desse teu orçamento, verificar aquilo que são as tuas despesas e verificar aquilo que é o remanescente para investir primeiro antes de consumir. Se tu não tens uma fonte de renda ativa, tu não tens de pensar em investir, tens de pensar em ganhar dinheiro. Isso é completamente diferente. Investimento é para preservar património e depois crescer património. Por exemplo, tu estás a lidar em Portugal teve um período com uma inflação alta, 6, 10% e tudo mais. Obviamente, quando tu tens inflação, tu perdes o teu poder de compra. O teu investimento vai primeiro te permitir ser competitivo com os preços do mercado, vai te preservar o poder de compra. A seguir a preservação do poder de compra é que tu ganhas efetivamente dinheiro, porque em muitas economias tu tens o que nós chamamos juro real negativo. É mais ou menos assim. Eu estou a receber um juro de 2%, mas eu estou com uma inflação de 4%. Então o meu juro real é de menos 2 porque eu estou a ganhar abaixo da inflação. Então primeiro tu queres bater isso e depois tu queres ganhar dinheiro efetivamente. Dá para investir com 100 euros. Antes de falarmos dos investimentos e que tipo de investimento acaba de fazer, dentro do que tu disseste, ilustra com um exemplo específico, tipo visual, para as pessoas perceberem na questão do poder de compra em específico. Ok, vamos olhar por exemplo, eu lembro de um vídeo, vocês têm que encontrar isso para colocar, que era mesmo aqui em Portugal, alguém foi para o supermercado e perguntaram-lhe o que é que está a achar da inflação. A senhora disse, não, a inflação não afeta os portugueses, porque a inflação é o quilo e os portugueses nunca compram o quilo. Tá? Achei aquilo muito, muito engraçado. Mas basicamente é o seguinte, todos os anos... Por acaso nunca vi isso. Tens que ver isso, é muito engraçado, muito engraçado. Todos os anos tu podes ter diferentes situações dependendo do estado da economia. Tu podes ter inflação, tu podes ter desinflação, tu podes ter deflação. Ou seja, tu podes ver os preços a subir, tu podes ver os preços a baixar e tu podes ver os preços que baixarem mais, ok? O contexto atual da nossa economia é dos preços sempre a subir. Tu vais sempre consumir, isto é um facto dado. Tu não vais deixar de comer porque o preço do pão subiu. Então tu queres antecipar estes processos. Como é que tu antecipas esse processo? Nos países mais desenvolvidos, pode ser que Portugal esteja dentro desse caso, os preços dos ordenados são ajustados de acordo com a inflação. Eu posso te garantir que os preços em Portugal não foram ajustados para a inflação. Se é uma coisa que eu te posso garantir é que não foi! Então, não sendo, porque às vezes a inflação sobe demasiado e é impossível para próprias empresas ajustarem os ordenados, tu tens que antecipar isso. Ou seja, tu sabes que vai existir um processo inflacionário. Ou seja, que hoje compras este computador que custa 1 euro e que amanhã vai custar 2, 3, 4. Isso é impossível de evitar. Investir permite que o meu 1 euro aos meus 1000 euros, o próximo ano sejam, por exemplo, 1100 euros e me permite primeiro comprar este computador se ele tiver a 1100, porque bate, mas se esse computador tiver a 1050, eu compro esse computador e ainda fico com 50 euros. Ou seja, para as pessoas, se eu comprar isto por 1 euro e amanhã, ou no próximo ano, isto agora custar 2 euros, eu amanhã, com o euro que eu comprei isto, não vou conseguir comprar. Não vai. Mas se eu tiver comprado isto 1 euro e eu tiver também investido 1 euro,
o meu investimento, assim como o preço do computador subiu, o valor do meu investimento também subiu e eu vou ter 2 euros que eu posso comprar o computador que antes eu não poderia ter comprado. Em teoria, porque Sim. também existe o risco de tu teres perdas quando investes, que é um risco completamente normal. Por isso é que a ideia do investimento deve ser avaliada de acordo ao perfil de cada indivíduo. Há indivíduos que são muito mais conservadores, que vão ganhar menos dinheiro no investimento, mas também vão perder muito menos dinheiro porque correm menos risco. Há indivíduos que querem ganhar muito mais dinheiro e, por sua vez, têm que correr muito mais riscos para o fazer. Então, antes de pensarmos em investir, temos sempre que olhar para o nosso perfil de risco e para o nosso perfil de investimento, porque isso vai ditar a nossa exposição ao risco, que é proporcional àquilo que também é o nosso retorno. Então agora uma pessoa está-nos a ouvir em casa. A pessoa ganha 1.100 euros líquidos. A pessoa tem que pagar a renda, não está nada barato, tem que pagar a gasolina, não sei o quê. Epá, estou a perceber, Euclides, eu quero, pois, tenho que começar a investir. Eu às vezes até poupo um bocado, mas o que poupo está só ali no banco, não me está a crescer. Essa pessoa que não tem muito poder de compra, que tem muitas despesas, se calhar as despesas dela, então, epá, às vezes a despesa até passa o que ela ganha. Como é que ela investe onde? Ou imagina que ela tem 100 euros para investir ou 200 euros para investir. Assim, se ela tem de facto os 100 euros para investir, aqui em Portugal ela pode colocar num certificado de aforro, que não rende muito, porque rende em torno de 2,5% e não é muito. Ou ela pode montar uma carteira de investimento passiva a investir em um combinado de ações das economias mais desenvolvidas. Vamos supor um combinado das 50 maiores empresas da Europa, ou um combinado das 100 ou 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que tem uma rentabilidade média de 8, 10, 7%. A percepção da pessoa é que tu não investes para tirar o dinheiro amanhã. Tu investes para tirar o dinheiro muitos dias lá na frente. Porque tu precisas de passar por esse processo e entender que o investimento é para o teu eu do futuro. Não é para amanhã já. Para amanhã tu tens a tua renda ativa. Para amanhã tu queres melhorar o teu estilo de vida e tu queres aumentar o teu rendimento. Tu queres trabalhar mais, tu queres capacitar-te mais para ganhares mais também. Então as pessoas têm que mudar a percepção de eu estou a especular. Se tu estiveres a especular, de facto, que é, estás a comprar barato para vender caro, tu tens de ter muita experiência, muito estudo para poderes ganhar de facto isso. Só que a história nos mostra que aquelas pessoas que investem passivamente, que vão colocando 100, 200, 1.000 euros todos os meses e fecham os olhos. Algumas até entram em coma e depois não acordam por 20 anos. Têm mais sucesso do que aquelas pessoas que são extremamente ativas, porque investir é muito emocional. Tipo day trading, É muito emocional. Tu olhas para aquilo que foi o resultado do mercado hoje e tu queres tomar uma decisão sobre isso. Tem uma frase muito boa que diz que o mercado de ações é um mecanismo de transferir riqueza dos impacientes para os pacientes. É uma frase de Warren Buffett e faz todo sentido. Porque se nós olharmos, por exemplo, a primeira vez que eu me lembro, assim, hipoteticamente, de ter comprado uma ação da Apple em particular, vou dar aqui um exemplo bem popular, porque estás com um computador da marca, foi em 2015 e estava $28. Hoje essa mesma ação está a $210, por exemplo. Isso são quase 700% a mais. Já teve mais alta, porque depois teve stock split, divisão de stock e tudo mais. Se tu não fizeste nada durante esses 8 anos e tu fores investindo sempre um pouquinho de $50, $30, $20, tu provavelmente tens um retorno na ordem de 1000%. Só porque tu seguiste uma estratégia de alocação normal no ativo, que na altura estava barato e em uma empresa, um negócio que fazia sentido. As pessoas têm a percepção de que investir é difícil porque se vende a ideia que é difícil para que se possa fazer dinheiro. Porque quem faz eu ganhar dinheiro ou tu ganhar dinheiro são as pessoas que vendem. São as pessoas que compram a qualquer altura, as pessoas que só querem comprar quando está alto porque ouviram alguém dizer que vale a pena comprar. Estas pessoas dão dinheiro a nós, porque nós entendemos, por exemplo, é um bom momento para vender porque isto está sobreprecificado, isto está caro demais. Então, estas pessoas que não entendem das coisas são necessárias para a construção de riqueza daqueles que entendem das coisas. Então, no final das contas, quanto menos informação tu tiveres, maior é a tua chance de sucesso, porque quando tu sabes muitas coisas, tu acabas confundindo a ti mesmo e criando uma confusão tremenda. Se vocês querem de facto saber, a forma mais simples de investir é comprar um fundo indexado, que é basicamente um cesto de vários ativos lá dentro. Ele pode ser misto entre títulos públicos e ações e outros investimentos, e tu até automatizares dentro da tua própria conta bancária, tu dizes assim na tua corretora, todos os meses eu quero que saia 50 euros para aqui, 100 euros para aqui, e vou esquecer isso.
Quando tu fazes olhar isso 5 anos depois, 3 anos depois, 6 meses depois, tu tendes a ficar surpresa com o resultado que tu tens. É verdade. E agora falando, tu falaste dos ricos e dos pobres, tipo a diferença. O que é que faz com que os ricos se tornem mais ricos e os pobres se tornem mais pobres? O que eu acredito ao longo dessa conversa com várias pessoas que têm dinheiro, é impressionante como os ricos não gastam dinheiro. É impressionante. Os ricos, quando querem comprar alguma coisa, eles financiam, por exemplo. E eles têm taxas de juros melhores do que nós, porque supostamente eles têm um nível de risco ou um nível de inadimplência muito menor do que nós. Então eles são facilitados em quase tudo. As pessoas querem enorme... Repete isso. Yeah. Os ricos têm a facilidade de ter as coisas porque eles são ricos. E é basicamente isso. Se tu fores pobre, por exemplo, e tu vais ao banco pedir um crédito, tu não tens possibilidade de negociar nada. Eles vão olhar para aquilo que é o teu perfil, para aquilo que é a tua taxa de esforço, vão cumprir com o que é básico e estipulado pela instituição e é aquilo que vão te dar. Quando tu és rico, por exemplo, tu tens vários colaterais. Tu tens ações como colaterais, tu tens imóveis como colaterais, tu tens negócios como colaterais. O banco ele vai te financiar, inclusive, a custo zero, se quiser. Uma coisa que eu aprendi muito boa para negócios, e vou voltar a isso, é o que o Elon Musk fez com o Cybertruck. Ele queria lançar o Cybertruck, mas ele não queria usar o dinheiro próprio. O que é que ele fez? Ele criou uma landing page, basicamente, e ele colocou as pessoas a fazerem depósitos pelo Cybertruck. E em 10 dias, mais ou menos, ele teve quase 10 milhões de pessoas que depositaram $100 cada uma a fazer uma reserva de um produto que não existia. Ele pegou aquelas leads, que já não eram leads mais, eram já pedidos, basicamente, e ele levou às grandes instituições e disse, olha, eu vou criar isto, e eu já tenho aqui 10 mil, 1 milhão de reservas para esse produto. E basicamente ele conseguiu ter o dinheiro todo, e ele já era bilionário, mas conseguiu ter o dinheiro todo para desenvolver esse projeto por conta dessa base em particular. Antes de avançares, só aqui para as pessoas terem percebido bem, porque faz a diferença toda. As pessoas acham que os ricos, ele tem bem dinheiro, ele pega, quer uma casa, compra tipo a casa em cash. Não. Ele vai ao banco tal como tu vais ao banco. Igualzinho. A diferença é que como ele tem mais dinheiro, o banco vai-lhe dar sem qualquer tipo de problema, porque o banco tem muito menos risco. Mas se a Maria Joana for pedir o mesmo... Claro, a Maria Joana não vai estar a comprar a casa do mesmo nível, mas no teu budget, aquela casa que tu estás a pedir o teu financiamento, vais ter uma taxa de esforço. Vai ser uma coisa muito maior, os juros vão ser muito maiores, vai ser tudo muito mais difícil. O que te faz ficar pobre... E o que faz com que eles permitam conseguir ter comprado aquele ativo sem ter que ter investido o dinheiro. E é simples, tu percebes assim, eu tive um lucro, tenho muito dinheiro, eu tive um lucro de $100 milhões. Se eu realizar esse lucro, se eu tirar esse dinheiro do banco que é para comprar alguma coisa, eu vou ter que pagar um imposto. Dependendo do país que eu estou, pode ser 28%, pode ser 35%, pode ser 50%. O que é que por norma eles fazem? Pegam isto e colocam no imóvel. Pegam neste imóvel, arrendam o imóvel, por exemplo, vão recebendo renda, que em teoria deviam pagar imposto sobre a renda que recebem, só que o imóvel deprecia todos os anos. E a depreciação é um custo que eles abatem com o imposto que deviam ter pago. E acabam ganhando esse dinheiro de graça, livre de impostos. Então, tu quando tens a possibilidade de ter dinheiro, contrata um contabilista. Primeira coisa que tu vais fazer, contrata um contabilista. Que ele vai te ajudar a pagar menos impostos, vai te ajudar a encontrar todas as possibilidades de tu ganhares mais dinheiro não gastando mais dinheiro. O pobre paga mais imposto do que o rico porque não tem conhecimento das possibilidades de isenções de impostos ou do tipo de transferência de ativos que ele pode fazer para pagar menos impostos e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Tá? Isso é essencial. E se voltarmos ao exemplo das leads, eu que estava a falar sobre produto e sobre vendas, tu não precisas ter o produto. A principal coisa que tu deves ter hoje, para se quiseres começar um negócio e ganhar dinheiro, são leads. E tu podes conseguir as leads conforme quiseres, no teu Instagram, no teu WhatsApp, com as pessoas que tu conheces no teu bairro, seja lá onde for, tu podes essencialmente fazer isso. Então, se nós voltamos aqui para falarmos das diferenças entre os ricos e pobres, é que os ricos têm essas vantagens todas tremendas e, mais acima de tudo, eles têm acesso a conhecimento. Eu acho que isso é o que faz mais diferença. Porque tu também podes negociar. Tu também podes chegar ao banco e negociar a tua condição, mas tu não sabes como fazer isso, porque tu não tiveste acesso à informação. Muitas vezes tu nem sequer sabes que podes. Nem sabes que podes, exato.
Exato. E é isso que faz diferença nesse processo. Mais do que a condição financeira das pessoas, muitas das vezes é o acesso à informação e o nível de conhecimento que essas pessoas têm para poderem julgar a seu favor. Porque às vezes o que nós não conseguimos fazer sozinhos é só juntarmos 4, 5, 6 pessoas. Já vamos conseguir fazer. Só que nós queremos ter 100% de nada do que 5% de alguma coisa grande. Isso é absurdo. Yeah, isso irrita muitas pessoas. Yeah. Isso irrita muitas pessoas. E o dinheiro é uma coisa que mexe muito com o emocional das pessoas. E há uma coisa que tu tens no teu Instagram. It was a trigger para mim. Foi um gatilho para mim. I was like, bitch, shut the fuck up. Que tu explicas. É uma técnica de poupança. Eu detestei esta técnica de poupança. E eu tive que me analisar. Por isso é que o autoconhecimento faz bem. Que eu pensei, mas porquê que estás tão irritada com esta técnica de poupança? Porque tu explicas o truque para cada gasto não essencial, tu poupas 2 vezes o valor daquele gasto não essencial quando tu vais gastar aquele gasto. Explica às pessoas o que é que queres dizer com isto, dá exemplos, etc. E depois vamos conversar sobre why it was triggering for me. Se eu for comprar este sapato, que é um não essencial, ele não está a falar da tua renda. Porque eu tenho outros sapatos, mas eu quero comprar esse sapato. Para eu me sentir bem, se esse sapato custa 100 euros, eu invisto ou poupo 200 euros. Ok? É a minha estratégia. Se eu for comprar uma mala de marca para minha esposa, eu vou investir 2 vezes o valor da mala de marca, porque eu assim sinto que não gastei dinheiro. Na verdade, investi também. E é a minha forma de perceber que se eu não posso poupar o dobro daquilo que eu vou comprar, eu não compro. E as pessoas vão dizer, não, mas isso é para ti porque tu tens dinheiro. Não, pode ser uma coisa de 50 euros, de 30 euros, de 20 euros. Ou seja, estás tipo a dizer, um não essencial, tipo ir sair à noite. Exato. Sair à noite, vou sair à noite, aquele custa, I don't know, 20 euros. Então, se tu vais gastar 20 euros naquela saída à noite que não é necessária, tens que poupar ou investir 40 euros. Tão simples quanto isso. Uau. Tu vais ter o teu processo de investimento normal, todos os meses que tu já planeaste, e tu vais dizer, olha, todo mês eu invisto tipo 100 euros ou 200 euros. Mas quando eu faço algo que não está no meu orçamento, que não era planeado, eu sei que eu tenho que pegar no dobro desse valor e aumentar na minha carteira de investimento. E se a pessoa não tiver o dobro? Não sai. É uma forma também de te policiares. Porque ali tu não sais, tu dormes e vais dormir bem, não vais ficar nem um pouco triste, estás a ver? Porque tu vais sentir, epá, eu não consigo fazer isso hoje. Porque a percepção é que se tu tens só 20 euros, tu podes sair, só que depois ficas com nada. E ficas bem. Mas se tu não tiveres os 60 euros que são necessários para tu ires gastar 20 euros, tu vais perceber que acho que não é a altura de eu sair e vais acabar poupando os 20 euros. Só que as pessoas não têm essa noção. A pessoa pensa, não, se eu tenho 20 euros, eu vou gastar os 20 euros. Quando a pessoa tem 25 anos... isso pode não fazer tanta diferença. Depois dos 30, quando tudo já começa a doer, quando tu começas a perceber que tu já não tens a mesma força para ir trabalhar e ganhar tanto, quando começa a vir família, tu começas a ter essa percepção e pensar, se eu tivesse investido todos os meses ou todas as semanas aqueles 20, 30, 50 euros, se eu fizer um cálculo contigo, obviamente aqui não dá, de todo o dinheiro que já passou por ti desde que tu começaste a trabalhar, tu vais chorar. Que eu já fiz esse exercício no evento e as pessoas choram. Porque é um dinheiro que... Choram com lágrimas. Lágrimas mesmo. E não são de crocodilo nem nada. Porque é um dinheiro que tu achas que tu nunca sequer vais conseguir. Mas passou por ti o tempo inteiro. Não, eu vou-te explicar porque que para mim foi um gatilho. Imagina. E isto é... no outro dia eu gastei 90 euros num creme. Para a cara. Na minha cabeça eu posso pagar. Eu vou comprar. Eu gosto da minha skincare. Não é um essencial. Também tenho um creme que é 20 euros, que é muito bom. Eu comecei a pensar, pela tua lógica, para eu conseguir pagar aquele creme que custou 90 euros, tinha que ter 3 vezes isso. E eu pensei, não, eu não vou dar 3 vezes isso, já ficou muito caro. E depois pensei, então se para mim já ficou muito caro, não devias ter comprado a porcaria do creme. And that was the trigger. E eu, não, mas eu quero viver as boas coisas da vida. E eu comecei a pensar assim, eu depois pensei, não, mas ele tem razão. Tipo, tu, se quiseres, vai e compra o creme. Mas tu depois vais estar sempre a viver. Tu consegues pagar o creme porque tu recebes com um certo estilo de vida. Mas depois vai ser sempre assim. Tu recebes aquilo e gastas. Recebes e gastas. E não estás a construir um composto. Não estás... Eu fiquei, fiquei bué cansada quando vi esse teu vídeo. Com a ideia de que eu já levei a minha mulher a tantos restaurantes e hotéis fantásticos, mas a melhor saída que nós tivemos foi uma quando estávamos, na percepção dela, estávamos a namorar, eu apanhei-lhe no emprego dela, eram tipo 18 horas, eu cozinhei umas cenas, comprei uma garrafa de champanhe pequena,
espumante pequenino, 2 taças, levei-lhe à praia, estendi uma cena lá, era à noite, depois o guarda veio nos correr de lá, mas nós ficámos tipo ali 50 minutos, depois de comer deitamos, vimos estrelas e tudo mais, e aquilo foi tipo o topo da vida dela, estás a ver? E eu já levei em sítios em que gastámos 50 vezes mais do que aquilo que eu gastei ali, e ela foi tipo, nice, estás a ver? Então a percepção do momento especial muitas das vezes pode ser muito diferente daquilo que nós achamos que é de facto. E o conceito de agora as pessoas querem sair quando é instagramável, essas coisas todas, às vezes é o que faz as pessoas gastarem mais do que aquilo que elas podiam. Mas também existem pessoas que não conseguem estar num ambiente só para absorver aquilo que ela precisa de facto. Ela vai para um ambiente que é um restaurante muito bom. Podes pedir uma entrada, um copo d'água e uma cerveja, podes bazar. Tu não precisas necessariamente, para viver aquele momento, que tu só queres viver o momento, de estar ali, de respirar. Tu não precisas fazer isso. Tu podes viver um pouquinho das coisas que te satisfazem e aceitar aquilo intensamente. Eu tenho um conceito de felicidade que eu aprendi num sítio que já não lembro, que é super, super importante. Eu acho que é o que define muito a forma como eu levo a vida. Que é, felicidade são os eventos mais a importância que tu dás ao impacto que os eventos têm em ti. Que é o seguinte, se tu hoje tiveres que ir para a Itália, queres ir muito para uma ilha fantástica, diz-me o nome de uma ilha italiana agora que não me vem à cabeça. Se não vem a ti, a mim também não vem. Sardinha, tu queres ir para Sardinha, estás super excited e de repente começa a chover. Uma chuva enorme, tu estás no aeroporto, todos os voos são cancelados. Tu querias ir para a Sardinha, isso ia te fazer feliz, mas o evento, que era a chuva, deixou-te triste porque impactou aquilo que era a tua expectativa. Então a expectativa sobre os eventos mais os eventos. Se tu, por exemplo, agora não quisesses ir para a Sardinha, porque estavas aí para um evento qualquer que tu não gostas nem sequer da pessoa, mal suportas a ideia de olhar para essa pessoa, e tivesse uma chuva brutal e cancelassem os voos por uma semana, o mesmo evento seria agradável para ti por causa da expectativa. Então a felicidade é igual ao evento mais a expectativa que tu tens sobre os eventos na tua própria vida. E quando nós diminuímos a expectativa sobre os eventos, nós costumamos ser muito mais felizes. Tu chegas num sítio, queres comprar algo, olhas para a tua conta e tu vês, tem 10 euros, mas tu rires, estás a ver? Porque a tua expectativa sobre aquele evento é tipo, eu não tenho isso, mas vou ter depois. Tu não colocas aquela pressão sobre ti porque tu diminuis a expectativa sobre as coisas. Eu devia poder comprar. Exatamente. Eu, em particular, eu não crio expectativas sobre nada. Se tu me tratares bem, eu vou gostar muito daquilo e vou sentir muito bem, porque eu não crio expectativas sobre como vais me tratar. Eu não crio expectativa sobre o que é que vai acontecer na nossa conversa. Eu só estou a viver livre de expectativa nenhuma. Então eu consigo absorver muito bem aquilo que tu me dás, mesmo que seja pouco. E eu acho que quando as pessoas começam a viver isso e começam a diminuir a expectativa que têm sobre os acontecimentos e sobre as pessoas, têm a vida facilitada e conseguem essencialmente ser mais felizes porque reduzem o impacto das coisas negativas na sua vida. E eu vou a partir de agora começar a fazer o truque. Mas vai-me doer. Vai-me doer porque a minha vida, o que eu preciso, os meus essenciais vão continuar a ser os mesmos. Tipo, a gasolina vou pôr gasolina, ou a comida vou pôr comida. Mas tipo, as coisas que eu sei que eu não preciso, mas que eu compro porque é um luxo, vou começar a fazer isso. Então vais ter que separar 2 vezes o mesmo valor. E se eu não quiser, se eu não puder, então não compro. Não compra. Ou então só ganha mais dinheiro. Porque às vezes as pessoas estão a bater a cabeça para pensar onde é que vão poupar, mas não há mais room para poupar. Não há, realisticamente, não existe como. Temos que ser realistas, tu ganhas 830 euros. A renda são 900. O que é que tu vais poupar? Estás a ver? Então, a percepção da pessoa deve ser como eu faço para ganhar mais dinheiro. Por isso eu não Como é que elas fazem? É para teres de vender alguma coisa para começar. Eu acho que é a forma mais fácil de vender alguma coisa. E não precisa ser tua, pode ser de outra pessoa. Ok, explain. Por exemplo, eu posso, hoje em dia tu és influencer, right? Eu posso vender-te para outras marcas.
Isso é a coisa mais simples do mundo. Tu tens um produto. É o conceito de dropshipping, por exemplo. Nós hoje não estamos a fazer dropshipping só de produtos, mas nós estamos a fazer dropshipping de serviços também. Eu conheço um super profissional. Eu estou aqui em Portugal, eu tive que arranjar o ar-condicionado em casa. Pediram-me 3 semanas para arranjar o ar-condicionado. Eu tive que comprar um ar-condicionado portátil porque eu não consigo encontrar um profissional que me arranje o ar-condicionado numa cidade como Porto. É incrível. Em Lisboa deve acontecer semelhante. Então tu não precisas vender algo tangível. Tu podes vender um serviço, mas venda alguma coisa. Tu conheces pessoas que são muito boas a executar um determinado trabalho. Tu não precisas ser executor. Tu só precisas de relacionar essa pessoa com quem precisa desse serviço. E hoje, com as redes sociais, com o nível de contacto que nós temos, com as escolas, só não faz dinheiro quem não quer. Eu vejo aquilo que tu fazes, vejo aquilo que é a tua habilidade, vejo aquilo que os meus amigos fazem. Tenho um amigo que tem um estúdio como a Pangera. É Pangera que se diz, né? E eu sei o que é que eles fazem. Pô, eu posso negociar que outros indivíduos venham para cá e eu posso receber uma comissão sobre isso. Tá a perceber? Então, quem não está hoje, nessa era, a ganhar nem €1 a mais todos os dias, provavelmente é porque tu és incompetente. Oh, shit! E tu és preguiçoso, estás a ver? Porque há muita gente que está confortável com a vida que tem, mas não porque está satisfeito. É porque é mesmo preguiçoso, é fraco. E a maior parte das pessoas que eu vejo hoje em dia são indivíduos fracos. São indivíduos que estão à espera que lhes chegue, assim, dado, estás a ver? Que até são capazes. Eu conheço tanta gente e tu conheces tanta gente que é tão capaz. Mas ela limita-se a ganhar o básico porque ela não quer correr nem um pouco de risco na vida. Como vais crescer na vida se tu não corres risco? O retorno é proporcional ao risco. Aliás, se tu queres ver o principal indicador de fraude em qualquer investimento é quando dizem vai ganhar muito dinheiro, não tem nenhum risco. Isso não existe. O principal assassino de criativos e empreendedores é um bom salário ou um emprego. Isso é terrível. Porque tu ficas ali na ideia confortável de estás a conseguir pagar as tuas contas e depois não fazes nada. Eu lembro que no dia que eu me despedi, o primeiro mês de despedimento do emprego, eu ganhei 4 vezes mais porque eu consegui me focar 24 horas no meu negócio. E tu tens de pensar a isso. Se eu trabalho hoje 4 horas no meu negócio próprio, 8 horas no negócio do outro, e 4 horas no meu negócio me permite ter 2 a 3 vezes daquilo que eu ganho no meu emprego, é a altura de eu sair. Ok. É a altura de eu me dedicar a 100% àquilo que eu Repete a estou a fazer. conta. Repete a conta, porque eu gostei dessa conta, porque há pessoas que estão de género, ok, não, mas eu não estou na posição de me despedir, está tudo ok, porque não te despeças se não tens uma Tens 6 alternativa. meses, 6 meses do teu custo mensal. 6 meses do teu custo mensal essencial. Isso, yeah. E depois essa conta das horas. E depois, se tu estás a trabalhar metade do tempo que tu trabalhas para outra pessoa e estás a ganhar o dobro ou 3 vezes mais, não faz sentido tu continuares nessa outra E empresa. aí essa é a hora que a pessoa... É a hora de sair. Ok. Tenho 6 meses das minhas despesas, às vezes até 3 se tu fores um perfil muito mais arrojado, e depois já ganho o meu atual negócio ou o meu side hustle já me dá mais do que o meu emprego me dá. O que é que eu estou a fazer aí? Ok, Isso é covardia. ok. E a maior parte de nós, covardes. Uau, agora estou a chegar à conclusão, fui bem consequente. Eu quando me despedi, eu não fazia 0, como não sei de razão. Mas funcionou. Funcionou, Estás a ver? mas foi muito risky. Porque às vezes é o drive que tu precisavas. Yeah, mas foi muito risky. Eu não aconselho. Não aconselho. Não, o que eu fiz não aconselho mesmo a toda a gente. Olha, onde é que as pessoas podem encontrar? Olha, Instagram, euclidesfrancisco.ao, o nosso website, o nosso YouTube, Dinheiro Limpo, AO também. Siga o Dinheiro Limpo. Eu gosto principalmente, olha, eu gosto principalmente do YouTube, do Dinheiro Limpo. É Sigam o muito nosso YouTube, nós temos muito conteúdo. fixe. E tu investes em qualidade no YouTube, curto bem. Nós tentamos fazer o seguinte, eu gosto de ser estratégico na forma como faço as coisas. Nós montamos uma companhia de mídia e nós fazemos investimentos estratégicos em outras empresas que são essenciais para nós. Então é tipo, compramos 20% de uma empresa de contabilidade, 50% de uma empresa de mídia, X% de uma empresa de marketing, que é para ajudar no processo de crescimento da marca. Yeah, essencialmente, Então, tipo, o homem yeah. é rico. Não. O homem é rico, fala Não him. vai por aí. Fala him. Mas já não fica pobre. Yeah, então, it's all good. É. Não, it's all good. Olha, muito obrigada por teres vindo Obrigado. mesmo. Outra vez, a conversar aqui sobre essas cenas e a criação de conteúdo, e tu investes bem também na criação de conteúdo. Sempre que estivas em Portugal, quando é que tu vais? Eu acho que estou aqui para 4 dias. Já estou aqui há um bom tempo. Já estive noutras cidades, só agora que vim para Lisboa. Mas quando é que tu vais para o UK e depois quando é que tu voltas?
Ou não tens previsão ainda? Não, volto dentro de um mês para cá e depois vou para Luanda por um bom tempo. Nós vamos realizar o Fin Summit lá, um evento para 3.000 pessoas, então tem muita coisa para fazer. Ok, nice. Então, tipo, quando estiveres em Portugal, hit me up, vamos criar conteúdo, vamos fazer cenas. Olha, perfeito, muito obrigada por teres vindo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que a chapada na cara não tenha doído. Porque foi uma chapada na cara. Espero que tenha doído só um bocadinho. E olha, até para a semana. Corta.